Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então a nossa aula de Química Geral Experimental, assíncrona. Nessa aula nós vamos falar sobre a oxidação e redução e mais especificamente nós vamos ver um experimento sobre a reatividade dos metais, de alguns metais, que vão provocar a síntese do gás hidrogênio em meio ácido ou em meio básico. Vamos ver lá o experimento, o vídeo no final que eu vou colocar para vocês, do experimento que nós gravamos no laboratório lá na UDESC. Bom, como é que eu dividi essa aula para dar para vocês? Primeiro a gente vai falar então falar sobre alguns processos redox, algumas reações redox, o balanceamento redox pelo método redox. Vou falar sobre as meias reações, células galvânicas, potencial de célula e energia livre de Gibbs, potencial padrão de eletrodo, e no final nós vamos ver o experimento, a reatividade de metais e a síntese do gás hidrogênio. Claro que todos esses conteúdos, já que não é uma disciplina teórica, então eu não vou abordar com profundidade, eu vou ser relativamente breve na minha abordagem, certo? Então, eu vou começar aqui direto com uma equação de óxido-redução, ou redox, ou uma reação de oxidação e redução. Quando a gente fala de reação redox, a gente está dizendo que na mesma reação, uma espécie química ela vai reduzir e a outra tem que obrigatoriamente oxidar, certo? Então, o que nós podemos observar aqui é a oxidação do ferro, né, formando a ferrugem, tá? Então, vamos fazer o seguinte, primeiro eu tenho que balancear essa equação, e aí para isso eu vou utilizar o método redox, tá? Eu poderia fazer aqui pelo método de tentativas, já que é uma equação bem simples, mas eu vou utilizar o método redox. Então o que eu observo aqui, ó? Eu observo que da esquerda para a direita, o ferro ele sofreu uma oxidação. A oxidação do ferro, a primeira etapa para o meu balanceamento é colocar os NOxes aqui, né? Então, o oxigênio, desculpa, o ferro aqui desse lado, ele está com o NOx zero, certo? O ferro zero, ferro sólido, tá? O oxigênio, no gás oxigênio gasoso, né? Então, ele vai estar com o NOx zero também, certo? Já que você tem duas substâncias, né, dois átomos que estão ligados entre si com a mesma eletronegatividade, portanto não há nenhuma descompensação de elétrons, né, de eletronegatividade. Já do lado direito da minha equação, né, o produto formado, eu tenho o ferro. Bom, primeiro eu vou colocar o do oxigênio, né? O oxigênio ele sempre vai ser -2, né, exceto se ele estiver ligado a um outro elemento eletronegativo ou ao próprio oxigênio. Então ele sempre vai ser -2. Como essa é uma molécula neutra, né, Fe2O3 é neutra, então o balanço de cargas aqui tem que dar zero, certo? A soma das cargas totais aqui tem que dar zero. Então 3 vezes 2 eu tenho -6. Então no ferro tem que dar mais 6. Para isso, o NOx do ferro tem que ser mais 3, certo? Porque 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. O que eu pude observar aqui, né? Eu pude observar que o ferro da esquerda para a direita, ele sofreu uma oxidação, certo? Então, ele sofreu uma oxidação, aonde a variação de NOx dele, né, o delta NOx, vai ser igual a 3, certo? Então, o que aconteceu é que o ferro perdeu 3 elétrons. Já o oxigênio ele ganhou alguns elétrons. Quantos elétrons? Ele então reduziu, né? Ele reduziu. E aí o delta NOx do oxigênio, de cada oxigênio ganhou 2 elétrons, certo? 2 elétrons, tá certo? E aí é o seguinte, eu tenho uma espécie que fornece 3 elétrons e uma espécie química que vai doar, aqui no caso, vai receber 2 elétrons. Só que veja, cada oxigênio aqui, ele recebeu 2 elétrons para reduzir. Então, se eu multiplicar por 2 aqui, eu vou ter que a molécula de O2 recebeu 4 elétrons, tá?
Então, eu tenho aqui uma espécie, de um lado, né, o ferro que doou 3 elétrons e o O2 que recebe 4. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, então, o meu ferro por 4 e o meu oxigênio por 3, tá certo? Meu oxigênio vai ser multiplicado por 3. E aí eu tenho agora o seguinte, eu tenho 4 vezes 3 elétrons foram fornecidos. 4 vezes 3, 12 elétrons. 12 elétrons foram fornecidos. 12 elétrons precisam ser recebidos, porque esses 12 elétrons não vão ficar passeando por aí. Então, 3 vezes o oxigênio que recebe 4 elétrons, tá? Ele então recebe 12 elétrons, tá certo? Então, do lado de cá, a minha equação já está balanceada. Aí eu vou olhar para o ferro, né? Primeiro eu balancei os metais e por último o oxigênio. Então, eu tenho do lado de cá 4 ferros. Para que o lado direito da equação esteja de acordo, né? Seja uma equação balanceada, então eu vou colocar o número 2 aqui, né? O coeficiente estequiométrico vai ser 2. 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 ferros dos dois lados. 3 vezes 2, 6 oxigênios de um lado. E 2 vezes 3, 6 oxigênios do outro lado. Sendo assim, essa equação já está balanceada, certo? Bom, agora vamos para uma outra oxidação, para uma outra reação. Essa aqui é a reação daquela mesma molécula, né, Fe2O3, que é a hematita. Hematita, se vocês não sabem, é a fórmula molecular ou melhor, o Fe2O3 é a fórmula molecular da hematita. A hematita é um dos principais minérios de ferro, principais componentes do minério de ferro que o Brasil explora, né? E esse ferro, ou melhor, esse minério de ferro, a gente não exporta o minério de ferro, a gente precisa reduzir para a gente ter o ferro reduzido. Então, uma das formas que é utilizada é colocar produzir no meu alto forno o gás CO para que ele possa ser oxidado a CO2 e assim eu conseguir reduzir o meu ferro 3 a ferro 0, tá? Bom, então para balancear a equação pelo método pelo método redox, primeiro passo eu vou colocar aqui os meus NOxes, né? Então o oxigênio em todos os lados ele vai ter que ser 2 menos, né? Então, o oxigênio aqui, 2 menos. O ferro aqui eu já sei que ele é 0. O carbono aqui no CO2. Então, se eu tenho 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então, o carbono aqui ele vai ter que ser mais 4. E o carbono do lado esquerdo da equação, ele vai ter que ser mais 2. Né? Então, eu já pude perceber que o carbono oxidou, né? De mais 2 para mais 4. E o ferro aqui, eu já vi lá em cima que ele tem que ser mais 3, né? Então, sendo mais 3, o que eu vou observar? O ferro daqui da esquerda para a direita, ele vai reduzir, tá? Nessa equação ele vai reduzir, e o delta NOx dele aqui vai ser de vai ser 3, né? Então eu tenho que ele vai receber 3 elétrons, tá? Só que aqui, ó, eu percebo que ele tem 2 ferros, então eu vou multiplicar por 2, certo? Então, a molécula Fe2O3 vai receber 6 elétrons, então alguém tem que doar esses 6 elétrons, tá? Então, venho aqui, ó, o meu carbono, que eu já percebi que é o meu carbono, que ele oxidou, certo? Então, ele oxidou, e a variação de NOx que ele teve foi de um lado para o outro foi de 2, né? 2 elétrons. Ele perdeu 2 elétrons, tá certo? E daí é o seguinte, eu tenho que o Fe2O3 precisa receber 6 elétrons e o CO fornece apenas 2. Se ele fornece 2, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por 3, né? Por 3 elétrons, ou melhor, por 3 apenas. Vou multiplicar por 3 para que eu tenha 6 elétrons. Como que eu faço isso? Vou colocar o índice estequiométrico aqui de 3, certo? Então pronto, agora
Agora eu tenho uma espécie que vai doar 6 elétrons e né, uma quantidade de 3 mol de CO vão doar os 6 elétrons que o Fe2O3 vai precisar. Então o lado esquerdo da equação está balanceada. Então eu vou comparar o lado esquerdo com o lado direito. Aqui do lado esquerdo eu tenho 2 ferros, eu vou colocar o número 2 aqui. Pronto, fechou. Agora eu vou ver o seguinte, o carbono. O carbono do lado esquerdo, eu tenho 3 carbonos, do lado direito eu tenho apenas um. Vou colocar o 3 aqui, pronto, eu tenho 3 carbonos em ambos os lados. Então, o oxigênio agora, né? 3 vezes 2, 6 oxigênios do lado direito, e do lado esquerdo eu tenho 3 oxigênios do lado do ferro, e 3 oxigênios aqui dos 3 CO. Então, eu tenho 6 oxigênios de cada lado. Então, essa equação aqui também está balanceada. Agora eu vou para a próxima equação química, que é uma equação entre dois metais, certo? Então, aqui, ó, já dá para ver que já está ali simplesmente, são só os metais, né? Eu não coloquei os seus estados físicos, né? Então, aqui já dá para ver o seguinte, o alumínio, ele... Nessa equação eu vou mostrar para vocês um jeito um pouco diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, alumínio, 0, certo? Esse alumínio, ele vai formar o Al3, vou fazer assim, ó, melhor. Ele perdeu 3 elétrons, certo? Então, menos 3 elétrons vai formar o Al3+. O cobre 2+, ele vai ganhar 2 elétrons, certo? E vai formar cobre 0, tá? Só que é o seguinte, eu tenho uma espécie que doa 3 elétrons e a outra espécie que vai receber 2 elétrons. Então, como são dois números primos, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui por 2 e esse daqui, essa segunda equação, por 3, tá? Essas equações que eu acabei de mostrar aqui, né, do alumínio menos 3 elétrons formando alumínio 3+, essas são as meia-reações, certo? Então, aqui, ó, como é que vai ficar agora, tá? Fazendo essa operação aqui, ó, deixa eu fazer um risquinho aqui, eu vou colocar aqui embaixo como é que vai ficar. Então, eu tenho o quê? 2 alumínios menos 2 vezes 3, 6 elétrons, vai gerar 2 Al3+. E aqui, foi multiplicado por 3, a segunda linha, né? Então, eu tenho 3 cobres, 3+, desculpa, cobre 2+, mais 2 vezes 3, 6 elétrons, que vai gerar 3 mols de cobre 0, tá? E aí, como que fica a equação global? Eu vou eliminar isso aqui porque tá com o sinal trocado. E como é que vai ficar aqui embaixo? Eu tenho 2 alumínios 0, né? Não precisava colocar, mas vou colocar aqui alumínio 0, mais 3 cobres 2+, dando então 2 mol de alumínio 3+, mais 3 mol de cobre 0, tá certo? Então, essa aqui, então, é como a gente utiliza as semi-reações, tá? Bom, agora eu vou entrar na parte de células galvânicas, tá? Na parte de células galvânicas. Mas antes de entrar propriamente no conteúdo, na célula propriamente dita, eu vou fazer uma breve dedução aqui com vocês, tá? Que é o seguinte, eu vou deduzir com vocês a equação, né? Eu vou correlacionar o potencial que uma reação química tem de gerar uma corrente elétrica. Eu vou correlacionar esse potencial, com o ΔG. Esse ΔG, como vocês sabem, é a tendência de a reação acontecer num determinado sentido, né? Então, se você tem um ΔG negativo, significa que essa reação acontece naquele sentido, tá? Bom, e aí é o seguinte, eu vou correlacionar
Eu estou utilizando aqui, eu estou me baseando no livro do Atkins, tá? Na quinta edição, na página 524, se vocês quiserem acessar ali. Então, aqui é o seguinte, né? Uma reação que tenha um grande poder de empurrar ou de puxar elétrons, ela gera um alto potencial de célula, tá? Então, coloquialmente, a gente diz que a célula tem uma alta voltagem. E uma célula com pequeno poder de empurrar ou puxar elétrons só gera um pequeno potencial, ou seja, uma voltagem baixa, né? E uma bateria descarregada de uma célula é uma reação que já atingiu seu equilíbrio, então perdeu o seu poder de gerar corrente, né? De mover elétrons, né? E tem potencial igual a zero. Bom, a unidade no Sistema Internacional de Unidades para potencial é o volt, tá? E 1 volt é definido de forma a que uma carga igual a 1 coulomb atravessando uma diferença de potencial igual a 1 volt libere uma quantidade de 1 joule de energia, tá? Então, a correlação que tem aí 1 volt vezes coulomb, que é a carga, então você tem que o potencial de 1 volt multiplicado pela carga de 1 coulomb vai gerar 1 joule de energia, tá certo? Então é essa a correlação. Só que para expressar essas ideias quantitativamente, eu vou fazer uma correlação aqui também com a energia potencial gravitacional. Veja bem, se eu tenho... deixa eu colocar aqui a figurinha para mostrar para vocês. Vejam essa figura, tá? Eu tenho esse bloco que tem peso, ou melhor, que tem massa m, tá? E ele está a uma altura h e ele está sob o efeito da gravidade g, tá? E como que o potencial que esse peso, esse bloco tem de realizar trabalho, esse potencial ele vai ser igual à sua massa vezes a gravidade vezes a diferença de altura, certo? Então, que correlação que eu quero fazer com vocês, né? Sobre a energia potencial elétrica de uma reação química, tá? Então vamos considerar, só para a gente correlacionar, tá? Com o trabalho mecânico. Esse M aqui, que é a massa desse bloco, eu vou correlacionar como se fosse a quantidade de elétrons que a quantidade de elétrons que serão transferidos, né? Quantos mol de elétrons que serão transferidos. Aqui, o G seria como se fosse a carga do elétron, tá? E esse H seria o potencial, a diferença de potencial entre da reação, né? A diferença de potencial. E aí é o seguinte, outra informação que a gente pode correlacionar, que vem da química geral, né? Que o ΔG para a realização de trabalho elétrico, ou seja, de uma reação que não há expansão nem compressão, então o ΔG é igual ao trabalho elétrico. Sendo que esse trabalho elétrico, certo? Ele vai ser igual a carga total multiplicado pela diferença de potencial, tá? Então, a carga total vezes a diferença de potencial, certo? O que seria essa carga total? A carga total é o seguinte, esse N aqui, ó, é o número de elétrons, certo? É a quantidade de mol de elétrons. Quantos mol de elétrons? Eu tenho 1 mol de elétrons? 1 mol tem quantos elétrons em 1 mol? Qual é a quantidade que tem em 1 mol? Eu vou multiplicar N pelo número de Avogadro, certo? Que vocês já conhecem. E E é, então, a carga do elétron em Coulomb, ou seja, menos E é a carga do elétron. Eu vou chamar de menos E. Então, quando eu multiplico menos E vezes N vezes a constante de Avogadro, que é a quantidade de quantas partículas, né, quantas coisas você tem ali por mol. Então, quantos elétrons que você tem em 1 mol de elétrons, né, a quantidade. E aí eu sei o seguinte, isso aqui é uma constante, e isso aqui é uma constante, certo? Se eu multiplicar
se eu multiplicar Na, certo? O valor de Na, que é uma constante, vezes E, que é isso aqui é igual a F. Essa é a constante de Faraday, certo? A constante de Faraday. Então, como é que essa equação aqui agora vai ficar? Ela vai ficar assim, ó. Se eu sei que ΔG é igual a ΔE, tá? Então, ΔG vai ser igual a menos o número de mol, que vai variar de acordo com a reação que eu tenho, vezes F, que é uma constante, certo? Vezes o potencial, tá? Então, veja bem, isso aqui, ó, esse valor N vezes F, esse NF é um valor positivo, tá certo? Então, o que acontece? Quando eu tiver um potencial de célula, um potencial de reação positivo, eu já vou mostrar para vocês uma tabela com os potenciais de redução, né? Ou os potenciais de redução. Eu poderia mostrar potenciais de oxidação, mas eu quero me referir a potenciais de redução, tá? Porque eu quero demonstrar isso num determinado sentido. Veja bem, considerando que isso daqui é um valor positivo, se o valor de E também for positivo, então o meu ΔG vai ser negativo, tá certo? Então eu vou ter o meu ΔG dessa forma aqui, ó, menos o valor positivo, que é a multiplicação de NF vezes Z, todos eles sendo positivo. E aí o que eu vou ter? A reação acontece espontaneamente naquele sentido. Beleza? Bom, agora vocês vão entender. Se isso ficou um pouco confuso, agora vocês vão entender. Aonde que eu aplico esse valor de E? Aqui eu tenho a tabela de potenciais de redução, tá? Então, veja bem, aqui todas essas equações que eu estou mostrando aqui, ó, eu estou mostrando a reação de redução acontecendo. Então, por exemplo, vocês sabem que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, certo? Ele sendo o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, então ele vai ser, essa reação aqui acontece com muita espontaneidade, certo? Essa reação no sentido que está mostrado, já que o potencial dela de acontecer é bastante positivo, tá certo? Então, se você for aqui descendo, ó, você vai reduzindo, ela está em ordem de potencial, né? Então, eu estou reduzindo esse potencial até chegar no zero. O zero é o hidrogênio, porque todos esses potenciais aqui, ó, foram medidos em relação ao hidrogênio, tá? Então, são todos potenciais relativos ao hidrogênio, tendo o hidrogênio como referência de potencial zero, tá? Então, isso aqui é uma definição, tá? Então, o que acontece? Se você observar abaixo do hidrogênio, ó, as reações aqui, ó, no sentido que estão mostrados de redução, por exemplo, eu tenho o lítio mais, né? O sódio mais. Você, por acaso, quando você coloca ali o sal de cozinha na sua comida, no seu alimento, ele não se reduz espontaneamente. Pelo contrário, se você tiver sódio metálico, ele vai se oxidar. Então, veja, o potencial para a reação no sentido que está mostrado, ou seja, da redução do sódio mais, ele não é espontâneo, porque o seu potencial é negativo, tá? Então, para que uma reação, no sentido que ela é mostrado, aconteça naquele sentido, o potencial dela tem que ser positivo, tá? Bom, então eu vou entrar agora aqui, ó, eu vou destacar para vocês aqui, ó, duas reações, tá? Nesse sentido, tá? A do cobre, que é um potencial positivo, e a do zinco, que é um potencial negativo, tá? A do cobre, então, a gente espera que ela aconteça espontaneamente. A do zinco, ela não acontece espontaneamente no sentido que está sendo mostrado, tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês uma pilha, tá? Então, aqui nós temos uma solução, onde essa solução aqui é de sulfato de zinco, a solução da esquerda, e a solução da direita é de sulfato de cobre, tá? Eu coloquei mais ou menos nas cores que ela deveria aparecer naturalmente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dois, que eu vou chamar de eletrodos, né? Mas são simplesmente uma barra de zinco e aqui uma barra de cobre, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou conectar aqui dois fios, e aí no meio do caminho eu tenho um voltímetro, certo? Então, eu vou medir a voltagem, que é o potencial, a diferença de potencial, para que essa reação aconteça. Se vocês observarem aqui, ó,
ele está um potencial zero. Significa que nada vai acontecer. Por que que nada vai acontecer? Porque, porque você precisa ter um equilíbrio iônico aqui na solução. Então, o que que você precisa para ter esse equilíbrio iônico? Eu vou precisar colocar uma ponte salina. Se eu tirar a ponte salina, ou se eu não colocar a ponte salina, eu não vou, a reação não acontece, tá? Bom, beleza. E aí eu coloquei a ponte salina. Pausa para pensar um pouquinho. Eu já sei que o potencial de redução do zinco é negativo, então ele não deve acontecer espontaneamente. Já o potencial de redução do zinco, do cobre, ele é positivo, portanto ele deve acontecer espontaneamente. Então agora observem o que vai acontecer com cada um dos eletrodos, tá? Então, se vocês observarem, ó, do lado esquerdo ele vai ser consumido e do lado direito ele vai sendo depositado, certo? Então, nós temos ali abaixo dos meus Beckers as reações, as semi-reações no sentido que elas acontecem, tá? Beleza, mas qual que vai ser o valor que o meu voltímetro vai medir? Vai ser o valor da minha diferença de potencial aqui, tá? Que eu vou calcular. E como que eu calculo essa diferença de potencial? Assim, ó, eu peguei essas reações aqui, ó, como ela, no sentido que elas acontecem, que eu observei elas acontecerem. Qual foi o sentido? O zinco metálico aqui, ó, ele perdeu elétrons, tá? Os elétrons foram gerados aqui, nesse que a gente chama de ânodo, migraram através desse condutor para esse outro eletrodo, e eles reduziram os cobre mais que estavam na solução que se depositaram aqui na superfície desse metal, desse eletrodo, tá? Então eu tenho aqui a minha reação de oxidação, gerando elétrons, e a minha semi-reação de redução, consumindo elétrons, tá? Cada uma delas tem o seu respectivo potencial, tá? O potencial no sentido que é mostrado. Observem que lá no slide anterior que eu mostrei para vocês, o potencial do zinco era o potencial de redução, por isso que ele estava como negativo. Como eu inverti o sentido da equação aqui, agora ele está no sentido da oxidação. Então, eu obrigatoriamente tenho que inverter o sinal aqui do meu potencial, tá? Então, agora eu tenho a minha equação global, certo? Né? Quando eu corto aqui os dois que estão dos dois lados, o que tem de igual dos dois lados da equação aqui, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer a soma algébrica dos dois potenciais aqui. Então, o potencial que eu vou observar aqui, ó, o potencial que vai ser medido aqui, vai ser o potencial de 1,10 volt positivo, tá certo? Bom, e aí eu só quero aproveitar aqui para explicar para vocês, ainda aqui, né, sobre essa célula, né? A célula galvânica, que a gente chama de célula galvânica porque ela representa uma reação que acontece espontaneamente, tá? Quando a reação ela precisa ser provocada, quando uma determinada reação não acontece num determinado sentido, a gente chama de célula voltaica, tá? Bom, eu vou marcar o seguinte, isso aqui, ó, esse eletrodo é de zinco, então eu tenho zinco 0 aqui e eu tenho cobre 0 aqui. Na solução eu tenho o que? Cobre 2 mais. Aqui nessa solução eu tenho zinco 2 mais, tá? Aí os meus sais eu posso utilizar, por exemplo, sei lá, nitrato de potássio, tá? Então vamos lá, colocar aqui nitrato, que vai ser o NO3 menos, e potássio, que é K+, certo? Beleza. E aí o seguinte, agora eu quero, depois que eu fiz, né, depois que eu conectei os dois eletrodos e conectei a ponte salina, o que eu vou observar? Né? Qual que vai ser, aonde que vai acontecer a oxidação? Aquele que tem o menor potencial de redução é quem vai se oxidar, né? Então, no caso aqui, vai ser o meu anodo, tá? Essa aqui, então, é a minha célula anódica, ele é o meu ânodo,
tá? E esse daqui é o meu cátodo. Aqui é o meu cátodo, certo? Que é onde acontece a redução. Os elétrons, então, eles vão ser gerados no ânodo e eles vão migrar para o cátodo, certo? Então, os meus elétrons, eles vão fluir nesse sentido, tá? Aí, o que que acontece? O zinco, aqui eu vou gerar zinco mais, certo? Então, eu vou ter um aumento de cátions aqui na solução, na minha solução anódica. Com isso, o que que vai ter que acontecer? O meu NO3, ele vai ter que migrar para cá, certo? Então, eu vou ter a migração de NO3 para ter o balanço iônico aqui na minha reação. E o meu K+, já que o meu cobre 2+ está sendo depositado, então o meu potássio+, ele vai sendo gerado aqui, ele vai migrando para o lado de cá, né, para a minha célula catódica. Certo, minha gente? Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre essa parte teórica. E aí a gente vai ver o experimento, que é um experimento rápido, para a gente avaliar o que vai acontecer com diferentes metais quando eu adiciono ácido e quando eu adiciono base, tá certo? Então, vamos para o experimento. Então, eu vou começar adicionando ácido sulfúrico no alumínio, tá? Adicionado. Ué? Uhum. Então tá, então agora eu vou adicionar o hidróxido. Tubo com alumínio, adicionando hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio.
e zinco. Sódio, zinco metálico com hidróxido de sódio.